imaginou ganhar um presente de Deus e não poder compartilhar? Já imaginou que esse presente pode ser gerado dentro de você, você escutar as batidas do seu coraçãozinho e depois de 9 meses você escutar o seu primeiro chorinho e de repente alguém vir e arrancar esse presente de você e você não poder fazer nada e nunca mais poder ver esse presente? Parece até um conto de terror, mas na verdade essa história é verídica e se encontra nas páginas da Bíblia Sagrada. Aprenderemos muitas lições importantes com essa história, mas não podemos esquecer de uma coisa: ao longo da nossa vida faremos muitas decisões importantes, que vão ter consequências boas ou consequências ruins. Faremos muitos planos, muitos projetos, mas precisamos lembrar de uma coisa: que tudo para dar certo tem que estar na direção e nas mãos de Deus. Precisamos orar, entregar e confiar em Deus. Isso é muito importante. Oração, entrega e confiança. Isso mesmo. Precisamos crer que mesmo diante de situações sem saída, Deus faz caminhos. Isso mesmo. Em situações que extremamente difíceis, Deus ele abre caminho para que a gente possa passar. E se ele não quiser abrir caminho, sabe o que ele vai fazer? Ele vai providenciar embarcação para você chegar ao destino desejado. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje falaremos de uma mulher da Bíblia que passou por momentos extremamente difíceis, mas ela demonstrou ser uma mulher corajosa, amorosa, sábia e que confiava plenamente em Deus e em sua vontade soberana. A sua história está escrito no livro de Êxodo, capítulo 2 e verso 1 em diante. Também tem uma citação no Novo Testamento do seu feito juntamente com seu esposo, né? No livro de Hebreus, capítulo 11 e verso 23, na galeria dos heróis da fé. Isso mesmo. Essa mulher teve 3 filhos e um dos seus filhos é chamado do libertador de Israel. Você sabe quem ela é? Isso mesmo. O nome dela é Joquebede. Joquebede era da tribo de Levi e foi uma israelita que nasceu no Egito, durante o período em que o povo de Israel estava vivendo ali na escravidão. Ela se casou com Arão, sendo seu sobrinho. Lembrando que, naquela época, provavelmente, não havia nenhuma restrição oficial da lei com relação ao casamento com parentes próximos. No entanto, esse casamento foi proibido pela lei mosaica. Está escrito lá em Levítico, capítulo 18 e verso 12. José e seus irmãos já haviam morrido e toda aquela geração também já havia morrido. Então, foi levantado outro rei, um rei que não conhecia os feitos de José. E o que acontece? A população de Israel estava crescendo cada vez mais lá no Egito. Deus abençoou tanto o povo de Israel que eles cresciam em números, né? Nasciam muitas crianças e ficaram um povo muito forte no Egito. Então, Faraó ficou com muito medo e pensou assim: se esse povo continuar crescendo, eles vão se juntar com os inimigos e vai vir contra mim, contra o Egito. Então eu preciso fazer alguma coisa para que esse povo pare de crescer, para que esse povo aumente, pare de aumentar a população. E ficou pensando no que iria fazer. Então o rei pensou: vou aumentar o trabalho dos israelitas e maltratá-los com trabalhos super pesados.
e torná-los escravos. E foi assim que aconteceu. O povo começou a trabalhar muito, né? E ficou muito maltratado pelos egípcios. Além disso, não parou por aí não. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras. Disse para ela: olha, quando vocês forem ajudar as mulheres de Israel a terem as crianças, façam o seguinte: matem os meninos e preservem com vida as meninas. Assim a população não vai crescer tanto, assim não vai ter nenhum perigo para que esse povo não venha contra mim. Bem, foi o que o rei pensou, o rei do Egito, o faraó do Egito pensou assim, preparou o plano e achou que ia ficar tudo bem. Mas vejam só, as parteiras, elas tinham temor ao Senhor. Cifra e Puá, elas não fizeram o que o rei do Egito decretou. O que eles pediram para que elas fizessem? Que matassem todos os meninos. Não, elas não fizeram isso. E quando o faraó perguntou: por que vocês não estão fazendo o que eu mandei? Aí elas disseram, sabe o quê? Que as israelitas eram muito rápidas para ter o bebê. E quando elas chegavam lá, as israelitas já tinham tido o bebê. Por quê? Porque elas não queriam fazer parte daqueles assassinatos de crianças inocentes. Elas iam matar todos os meninos quando nascessem e elas não queriam fazer isso. Elas temiam a Deus, né? Elas tinham temor no seu coração. Então esse projeto do rei do Egito caiu por terra, mas ele não ficou parado. Ele fez um decreto. Já que não deu certo com as parteiras, vou fazer um decreto. E o decreto foi o seguinte: que todos os meninos machos fossem lançados no rio Nilo. Todos os israelitas machos que nascessem fossem lançados no rio Nilo. Para que não sobrevivessem. Não só morressem afogados, mas servissem de comida para os crocodilos. Então ele projetou tudo isso, todo esse decreto. Imagina só, todas as criancinhas que nascessem naquele período iam ser mortas, iam ser jogadas no rio Nilo para ser comidas pelos crocodilos. O que você faria? Já imaginou? Você ganhar o seu presentinho de Deus, a sua criança, e não poder tê-la em seus braços se fosse um menino, mas entregar aos guardas egípcios para que eles jogassem as crianças no rio Nilo. Já imaginou? Você carregar uma criança 9 meses e pensar: espero que não seja um menino, mas seja uma menina para que a sua vida seja preservada? Mas eu digo uma coisa para você: Deus é o Deus que preserva. Deus é o Deus que cuida. Morreram muitas crianças naquela época, mas Deus preservou a vida de alguém. A vida de alguém era muito importante. Por quê? Porque Deus tinha um plano glorioso para realizar através daquela pessoa. Aleluia! Deus queria usar aquela criança como um instrumento de Deus, o Moisés. Aleluia, glória a Deus. Ele sempre prepara, aleluia, um escape. Ele sempre prepara uma solução. Não pense que tudo está perdido. Não pense que, vai acabar-se tudo. Não. Deus tem uma solução. Deus tem uma solução para o teu problema. Deus tem uma solução para a tua causa. Assim como ele teve na vida de Joquebede. O menino foi crescendo e com 3 meses ela percebeu: não posso mais escondê-lo. Chegou um momento que Joquebede precisava tomar uma decisão muito importante. Uma decisão que mudaria toda a história da sua vida e da vida de seu filho e da sua família. Bem, Deus deu uma estratégia a Joquebede. Ela sabia que a fiscalização ia chegar na sua casa a qualquer momento e iam arrebatar o filho dela das suas mãos. Então, eu creio assim, que Deus deu a estratégia e Joquebede confiou. No capítulo 2 e no verso 3, ela diz: como não podia escondê-lo? Mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tampou os buracos com betume e piche,
pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Preste atenção. Ela foi, preparou aquela cesta, permeou toda a cesta, para que não entrasse água, para que mosquito não passasse por ali, né, e também picasse o bebê, né, e preparou tudo. E depois, com o coração partido, ela teve que colocar o bebê ali. Por quê? Provavelmente, a fiscalização dos egípcios para ver se ela estava cumprindo a lei ou não, ia passar pela sua casa. E se visse a criança, com certeza jogaria no rio e os crocodilos o comeriam, aquela criança. Então ela preparou o cesto. Não se sabe, a Bíblia não dá relato, mas você que é mãe deve entender como o coração dela estava pequenininho ali em colocar aquela criança. Mas eu tenho a certeza que a estratégia foi Deus quem deu. E ela colocou o bebê ali e não lançou a sorte, não. Não colocou na correnteza para que o bebê fosse embora, não. A Bíblia diz que ela colocou junto entre os juncos na beira do rio. Entre os juncos, na beira do rio, né? Juncos era uma planta, né, que nascia próximos ali uma planta do pântano, né? E ela colocou a criança ali próximo daquelas plantas e a sua filha mais velha, Miriam, ficou de longe observando tudo, enquanto ela provavelmente deve ter voltado para casa, né? Que provavelmente deveria estar passando por ali uma inspeção dos egípcios, né? Para ver se ela estava cumprindo o decreto. Imagine, Miriam ficou lá, observando tudo, né? Se alguma coisa aconteceria com aquela criança. Mas o nosso Deus, Ele prepara todas as coisas, né? Ele prepara horário, Ele prepara a filha de Faraó. Imagina, a filha de Faraó, ela sabia do decreto, não sabia? Mas Deus também move o coração. O milagre foi de preservação daquela criança e o milagre foi de Deus tocar no coração da filha de Faraó. Né? Deus prepara tudo. Deus pega um coração de pedra e transforma esse coração para cumprir os seus propósitos. Talvez você não compreenda, eu não compreenda, mas já imaginou a filha de Faraó descumprindo um decreto do rei? Mas Deus, quando quer fazer, Ele faz. Ele glorifica o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Então não te preocupas. Se está tudo muito difícil, Deus vai mover o coração de alguém para abençoar a tua vida. Né? Então aquela mulher passou por ali, junto com as suas moças, a filha de Faraó, e escutou talvez um choro. Aquela criança estava ali e ela não sabia, mas ela pediu para que suas moças fossem lá ver o que tinha naquele cesto. E quando aquelas moças trazem o cesto para ela, ela percebe que é uma criança. E percebe que é uma criança hebreia, que é uma criança israelita, né? Aleluia. E entra em ação quem? Miriam, que estava de longe observando o seu irmãozinho. Deus usa até a Miriam para cumprir os seus propósitos. E ali, quando aquela princesa pega aquela criança, Miriam está pronta. Não tinha nada combinado, né? Miriam não sabia que a filha de Faraó ia chegar naquele lugar. Mas Deus sabia, na agenda de Deus, era necessário aquela mulher passar por ali, porque Deus tinha grandes coisas para realizar. Deus precisava preservar a vida de Moisés, né? Daquela criança. Então, quando ela pega aquela criança, Miriam se oferece, né? Ela vê que é uma criança hebreia, mas ela se compadece daquela criança. E Miriam ali é um instrumento de Deus, na hora certa, com as palavras certas. Isso é muito importante, né? É muito importante quando você tem a palavra certa e na hora certa. Muitas vezes temos a palavra certa, mas falamos na hora errada. Mas precisamos ter a palavra certa e falar na hora certa. E Miriam estava na hora certa e tinha a palavra certa. E ela falou que conhecia uma mulher
que poderia cuidar daquela criança, até porque aquela criança estava mamando e ela precisava de uma ama de leite. Nossa, que estratégia, hein? Então, a princesa aceitou o que Miriam disse. Eu preciso de alguém que cuide dessa criança para mim e que alimente essa criança, que cuide, que eu vou pagar o salário. Miriam disse, nossa, é isso que minha mãe precisa, né? Então, Miriam ofereceu o trabalho da sua própria mãe. Claro que a princesa não sabia. Mas aí tudo deu certo, tudo se encaixou. Joquebede levou a criança para casa e cuidou da criança, que levou o nome de Moisés, tirado das águas, né? Então, cuidou de Moisés, do seu próprio filho, e ainda foi o quê? Assalariada, né? A princesa pagou para ela cuidar do próprio filho. Imagine só, sem ela saber, né? Então, veja como Deus trabalha. Quando Deus tem plano na vida de alguém, Ele faz tudo corretamente, tudo vai se encaixando. Já imaginou a mulher cuidar do seu próprio filho e ser paga para cuidar do seu próprio filho? Aquela criança, algumas horas atrás, poderia ter sido morta, mas não foi, porque Deus preservou Moisés, porque tinha algo extraordinário para realizar. A gente vê que aquela mulher, ela foi o quê? Ela foi sábia, aquela mulher foi prudente, aquela mulher foi tão amorosa para com seu filho, aquela mulher foi corajosa, né? E é disso que Deus precisa nos dias de hoje, de mulheres corajosas, de mulheres que fazem a diferença, de mulheres que não temem o perigo, mas que enfrentam em nome do Senhor Jesus. Então, nesse dia, receba essa palavra, fique firme, lance fora todo medo e peça a força do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé, ore, entregue e confie plenamente no Senhor, né? Que Deus te abençoe, que Deus continue te fortalecendo e te enchendo de graça, né? Que você possa aprender, guardar e praticar e compartilhar com outras pessoas essas lições importantes que Joquebede nos ensinou, né? Lance fora o medo e creia que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu quero pedir para você que você ative o sininho, que você se inscreva no canal, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus e que você possa ser esse veículo. Compartilhe, né, para que mais vidas possam ser alcançadas, para que mais pessoas sejam edificadas para a glória de Deus. Amém? Fica com Deus, em nome de Jesus.